Agora a gente vai dar início ao tópico 2 da nossa disciplina Teoria do Currículo. Então, vamos lá, gente, para a nossa segunda aula, né, em relação ao nosso conteúdo. O assunto que vai ser tratado agora são sobre as tendências curriculares no Brasil, que deu início no século XX com a reforma do ensino, onde essa reforma do ensino foi realizada em vários estados, contando com a atuação de importantes participantes desse movimento renovador. E esses importantes participantes desse movimento renovador da educação se chamou Escola Nova, com o autor Anísio Teixeira, Márcio Casasanta, Fernando de Azevedo, Carneiro Leão e entre outros autores, né, entre outros participantes dessa dessa renovação da educação. Na década de 1950, a gente teve o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, chamado INEP, publicou o primeiro livro brasileiro sobre o currículo, né, intitulado como Introdução do Estudo da Escola Primária. E este livro ele fez com que todos os estudos e pesquisas e publicações tornassem os principais veículos de difusão do pensamento curricular. Na década de 60, houve a introdução das disciplinas do currículo por uma forte influência do Programa de Assistência Brasileiro-Americano no Ensino Elementar. Houve essa introdução desse programa no curso de Pedagogia após a reforma universitária, através da Lei 5.540 de 1968. E desde então instalou-se nos interiores das faculdades e universidades brasileiras, né, tornando-se o campo de ensino e de pesquisa. Nos anos 80, a gente teve um pensamento crítico sobre o currículo de natureza sociológica, e nessa década foram trazidos, no início da década, 2 livros no país, chamado de Ideologia e Currículo e Pedagogia Radical. Ideologia do Currículo foi trazida por Michael Apple e a Pedagogia Radical por Henry Giroux. Atualmente são múltiplas as abordagens, né, teóricas vigentes no campo do currículo no Brasil. Entre eles podemos citar o enfoque neomarxista e a abordagem processual ou prática e as correntes pós-modernas. Dentro de uma perspectiva teórico-prática do currículo, o que vem a ser como o currículo se realiza de fato. Essa abordagem processual ou prática do currículo vem articulando reflexões sobre as práticas vinculando a exames das relações entre educação e sociedade, onde trata-se de uma abordagem teórica complexa, pautada numa visão de conjuntos de currículo e de processo educacional em sua relação com a sociedade. Tal abordagem, ela faz uma busca onde se explica a relação do currículo com o exterior e do currículo com o regulador do interior das instituições escolares. Segundo Goodson, onde ele propõe uma história social do currículo que leva em consideração o papel histórico dos grupos sociais na definição conflitual acerca das disciplinas e programas de ensino, desmistificando a ideia de um currículo neutro, de um currículo atemporal e o de um currículo ahistórico. O currículo prescrito, ele oferece parâmetros importantes para as salas de aula, com seus significados simbólicos e práticos. O simbólico, ele é destinado a intervenções educativas e são publicamente comunicadas e legitimadas. Já os práticos, porque essas convenções escritas traduzem distribuição de recursos e benefícios do ponto de vista da carreira, ou seja, a prática, ela significa a busca, a aproximação do que realmente ocorre na sala de aula, em relação aos aspectos fundamentais para se perceber o modo como o mundo da educação está estruturado. Então, praticamente, ele é praticado, né, totalmente em sala de aula. Aí está falando do que a gente falou sobre as dimensões práticas, né? Além dessa concepção ampla, as teorias processuais do currículo oferecem indicadores
valiosos para os professores compreender problemas curriculares. E também o currículo deixa de ser um instrumento de trabalho docente, algo que o professor percebe como sendo inerente e fundamental em seu trabalho, algo sobre o qual ele intervém ao ponto de modelar, aperfeiçoar e transformar. A apresentação formal do currículo, ela apresenta uma abordagem técnico-linear do currículo, onde foi consagrado um modelo de apresentação do currículo fundamental e ao planejamento, né? Então, foram atribuídos alguns mecanismos. A gente começou a fazer algumas compreensões sobre os objetivos educacionais, sobre os conteúdos a serem ensinados, sobre a metodologia e sobre a avaliação. E essa proposta, ela foi formulada em perspectiva crítica e manteve alguns desses elementos e atribuiu novas dimensões e significados para a educação do ensino fundamental, né? A apresentação formal do currículo ainda destaca, em especial, a apresentação dos fundamentos teóricos, os critérios de seleção dos conteúdos e a concepção de ensino que norteia cada um desses parâmetros. Na mesma direção, são apresentados os objetivos educacionais a serem alcançados, as orientações didáticas, incluindo a avaliação e uma ampla bibliografia para que haja pesquisas sobre os conteúdos a serem aplicados em sala de aula. Bem, gente, durante as políticas do governo federal e o currículo no Brasil foi caracterizado pelo currículo estar nas mãos do poder público. E isso foi uma característica marcante durante esse período, em que os estados legislaram sobre o programa do ensino primário e secundário durante todo o período do século XIX e boa parte do século XX. Mas houve o divisor de águas com a reforma do ensino, onde o primeiro e segundo grau, né, a divisão da reforma do ensino do primeiro e do segundo grau, que foi ocorrida em 1971, através da Lei 5.692/71. Durante esse período, a Lei 4.024 de 81 foi contemplada, né, a questão curricular superficialmente admitindo as experiências pedagógicas. E no ensino secundário, a variedade do currículo de acordo com as matérias optativas escolhidas pelos estabelecimentos de ensino. Aí nós temos as principais características da Lei 5.692 de 1971, que através da segunda LDB foi implantado, né, no país, estabeleceu o ensino tecnicista para atender o regime vigente, que era durante a ditadura militar, voltada à ideologia nacional e desenvolvimentista. Depois veio uma prévia, um núcleo, né, em prévia veio um núcleo comum para o currículo, do primeiro e segundo grau e parte das diversidades da função de peculiaridades locais, de acordo com a localidade. Houve a inclusão de algumas disciplinas, moral e cívica, educação moral e cívica, educação física, educação artística, programa de saúde, matérias obrigatórias. Os municípios deveriam gastar apenas 20% do orçamento com educação e não adotar orçamento para a União ou seus estados. Ainda durante as políticas do governo federal, a gente teve a nova estrutura educacional com a finalidade da educação nacional, né, no regime político vigente, que em 1971 foi durante a ditadura militar. O paradigma curricular técnico adotado na época compreendeu uma complexa articulação que envolve quatro aspectos. Quais são esses aspectos? A determinação dos conteúdos realçando as diferenças semelhantes, identidades que haviam entre o núcleo comum e as partes diversificadas. O currículo pleno, com a noção de atividades nas áreas de estudo e disciplina. Em relação ao currículo pleno, o desenvolvimento das ideias de relacionamento, ordenação,
sequência e função de cada uma delas para a construção de um currículo orgânico e flexível. Havia a delimitação da amplitude da educação geral e formação especial, em torno dos quais se desenvolvia todas as novas escolarização. Outras categorias curriculares, como educação geral e formação especial, designava com precisão as finalidades atribuídas ao ensino do primeiro grau e do segundo grau. A educação geral era destinada a transmitir uma base comum de conhecimento, indispensáveis a todos, tendo em vista a continuidade dos estudos. A parte especial tinha como objetivo a sondagem de aptidões, a indicação para o trabalho no primeiro e a habilitação profissional no segundo grau. As políticas do governo federal, ainda falando sobre essas políticas do currículo no Brasil, os conteúdos, ele optou pela classificação tríplice de matérias, que eram classificadas em comunicação e expressão, estudos sociais e ciências, que eram conteúdos particulares. A comunicação e expressão, como o cultivo das linguagens, os estudos sociais, como ajustamento crescente do educando ao meio, e a ciência, como o desenvolvimento do pensamento lógico. Depois se dividiu em artes plásticas, desenho, teatro e entre outras, que eram os conteúdos de arte. De outras formas também, houve programas de saúde, né? Onde a visão higienicista, predominante pela compreensão mais abrangente da saúde e da prevenção. Assim foram definidos os objetivos das matérias. Aí tinha dizendo sobre a comunicação e expressão, depois falou sobre os estudos sociais e depois falou sobre os estudos em ciências. Falando de organização do trabalho escolar, a escola era vista como uma construção coletiva e permanente, né? Então, era essencial a vinculação com as questões sociais e com os valores democráticos, não só do ponto de vista da seleção e tratamento dos conteúdos, como também da própria organização escolar. Para ser uma organização eficaz no cumprimento do seu propósito, era necessário que a escola estabelecesse onde deve se pautar pela autonomia, pelo trabalho coletivo e pela construção de um projeto pedagógico. A organização por ciclos, a proposta adotada na organização do currículo, na área do conhecimento e temas transversais, e a justificativa para a fixação do ciclo baseava-se em alguns argumentos de natureza pedagógica. A organização por ciclo destaca, né, que o ciclo ele propiciaria um tempo mais flexível para lidar com os diferentes ritmos de aprendizagem do aluno, dispunha de mais tempo, onde buscava evitar as frequentes rupturas e excessivas fragmentações do percurso escolar e assegurava a continuidade do processo educativo dentro do ciclo e na passagem de um ciclo para o outro. As áreas do conhecimento fala que a concepção da área evidencia a natureza do conteúdo tratado, definindo claramente o corpo de conhecimento e os objetivos da aprendizagem, no sentido que optaram para considerar a fundamentação das opções teóricas e metodológicas de cada possibilidade, né, ao professor, refletindo para cada conteúdo. Cada professor ia ter a possibilidade na área, possibilitando a área ao professor refletir sobre cada conteúdo ao qual ele iria trabalhar. Além das áreas, buscava-se integrar nos parâmetros objetivos a problemáticas sociais como temas transversais, os objetivos a serem alcançados no ensino das áreas foram definidos em função da capacidade que deve ser desenvolvida pelos alunos ao longo da escolaridade. O objetivo se definia em termos de capacidade, ou seja, em termos de ordem cognitiva, afetiva e de relação interpessoal, e inserção social, ética e estética, tendo em vista uma formação ampla de cada aluno. É indicado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, os conteúdos, eles são abordados nos PCNs em 3 grandes categorias: formação pessoal e social,
conhecimento do mundo e natureza e sociedade, onde esses conteúdos, eles referem-se à construção ativa, capacidade intelectual para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que permite organizar a realidade. Na classificação dos conteúdos, a gente tem alguns exemplos, como as ciências naturais, a língua portuguesa, a história, a geografia e a matemática. Aí não apareceu geografia e matemática, mas eu vou explicar para vocês. Em ciências da natureza, indicação e compreensão da relação entre solos, seres vivos, fenômenos naturais, como erosão, sobre a fertilidade dos solos, ambiente urbano e rural. Língua portuguesa, conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português. Na história, indicar os diferentes tipos de organizações urbanas, destacando as funções e origem. Na geografia, saber utilizar a linguagem cartográfica. Na matemática, interpretação de dados, apresentado pelo meio de tabelas e gráficos. O currículo e o fracasso escolar. Na história da educação brasileira, a avaliação tem sido sistematicamente utilizada como função de classificar, selecionar, disciplinar e punir os alunos. Então, nessa perspectiva, nós podemos analisar uma relação entre o currículo e a produção do fracasso escolar. À medida que há aplicação de provas, nesse sentido, é um instrumento privilegiado na avaliação, onde os professores cobram o que foi ensinado em sala de aula para que haja uma verificação do aprendizado. Quando esses resultados expressam o currículo realizado, pode haver, né, um fracasso através da produção, da avaliação, produzir um fracasso escolar, né? Não havendo o entendimento do conteúdo, o aluno vai estar correlacionando ao currículo que foi aplicado em sala de aula. Gimeno dizia que os alunos e o próprio professor não distinguiam procedimentos de avaliação, realizando com propósito de diagnósticos de outros com função sancionador de níveis de aprendizagem, com vistas à promoção do aluno pelo currículo regulado dentro das regularidades. Embora a educação obrigatória não seja seletiva, a avaliação realizada dentro dela gradua os alunos e hierarquiza porque assim ordena a sua progressão. O professor ele deve assumir o currículo como matéria-prima dele, né? Matéria-prima do seu trabalho. Deve assumir responsabilidade, colocá-lo em ação, mantendo compromisso com a qualidade do ensino. E no seu dia a dia ele deve fazer diversas perguntas, questões, como por exemplo, que conteúdo seleciona de tal forma que seja significativo para os meus alunos, que tenha um valor dentro ou fora da sala de aula. Outras questões, que a atividade pode garantir o interesse dos meus alunos, que metodologia eu devo adotar, como lidar com a disciplina e a avaliação de forma menos arbitrária, como partir dos conhecimentos prévios do aluno, né, o conhecimento que o aluno traz de casa, como atuar de forma a facilitar a construção do conhecimento pelos alunos e como tornar o ensino e a aprendizagem eficaz, com vista a promover o sucesso do aluno e não o fracasso da escola. O currículo ele é uma ferramenta de trabalho operacional e conceitual para o professor e para a instituição. O desenvolvimento do currículo faz parte das competências profissionais do docente e essa competência ela é exercida de forma individual ou coletiva, onde resulta em processo de profissionalização distinta.